Olha, o programa de hoje está sensacional. O assunto? Cerveja, cerveja, cerveja. Um dos líquidos mais saborosos, né, que o ser humano inventou. E trouxemos aqui dois cervejeiros de Joinville. O Adriano Reinert, que é o presidente do grupo de cervejeiros da Jorpeme, e o Álvaro cervejeiro, o Álvaro Buzzi, e eles vão contar toda a história da cerveja aqui em Joinville. Também tem a bronca do presidente da Câmara de Vereadores, o Diego, presidente da Câmara, cobrando a demora dos projetos da Prefeitura de Joinville. O que está acontecendo com essa empresa contratada para fazer projetos que não está fazendo? Daqui a pouco, a fala do presidente da Câmara, Diego Machado. Vamos lá? Já voltamos. Dentro do clima de variedade desse programa, entrevistamos políticos, empresários, a parte cultural, saúde. Hoje nós vamos abrir espaço para uma das coisas mais saborosas que o ser humano já inventou. Vamos falar de cerveja. Joinville tem um dos maiores núcleos cervejeiros do estado de Santa Catarina. A cerveja que desde os tempos imemoriais, o tempo lá dos egípcios, tempo bem antigo, a cerveja foi inventada. Os bárbaros utilizavam do hidromel, que era uma aguardente feita a partir do mel. O índio brasileiro, ele usava o cauim, que era uma mistura de ervas. Mas a cerveja foi uma das maiores evoluções da humanidade, no sentido de refrescar, de dar um momento assim, de uma viagemzinha legal. A cerveja, ela entrou nos costumes dos seres humanos há muitos séculos atrás, e vamos ver como é que é a história da cerveja aqui em Joinville, já que a Jorpeme tem um núcleo dos cervejeiros. Tenho dois aqui em nossos estúdios, o Adriano e o Álvaro Buzzi. Vamos começar essa conversa aqui com Álvaro Buzzi. Seja bem-vindo. Olá, fique à Toninho. vontade. Tudo bem, Toninho? Tudo certo? Sempre é um prazer falar de cerveja. Você faz uma introdução belíssima, né? E essa introdução a gente tem que resgatar e passar ao consumidor e ao público em si. Existe muita história numa produção de cerveja. E essa história que tu contou foi fantástica. Em 2016, 2017, a gente criou aqui em Joinville o núcleo cervejeiro na Jorpeme. E com esse embasamento de estar divulgando também a nossa cultura aqui de Joinville cervejeira. Eu tive a grata satisfação de ter uma passagem de 16 a 18 anos dentro da cervejaria Antártica aqui da Rua 15, onde que nós tínhamos a produção. Você era bem jovem naquele tempo, né? Era menino, né? Entrei com 22 anos lá, saí do Bradesco para trabalhar na cervejaria. Nossa senhora, que status, né? E por lá fiquei até os meus 40 anos. Então, tem uma história lá, tive filho, casei, tudo lá dentro da Antártica, né? Regado a cerveja. Regado a cerveja. A Antártica, ela era famosíssima, inclusive políticos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, pediam para levar a cerveja de Joinville. Era a cerveja de Joinville, Antártica, e a empada do Yerke, né? Eram os produtos tradicionais aqui de Joinville. Agora, Joinville já foi, na metade do século passado, uma dos grandes núcleos cervejeiros, já naquela época, com várias marcas de cerveja, né? Como você me falou aqui, tem vários setores aqui, onde tinham cervejarias, né? Se costume ver o que, da Alemanha para cá, alguma coisa assim, né? Os próprios imigrantes, quando vieram, já vieram com a tecnologia, né? Os maltes mesmo, assim que aportaram aqui em Joinville, o primeiro passo foi já constituir uma cervejaria. Com a falta de malte, até fez uma plantação de milho em torno de casa, tá? E malteou esse milho. E já na época produzia cerveja até com o próprio milho, né? Milho malteado. Que não é um mistério ruim para cerveja, não, viu? Isso aí nós estamos desmistificando. Até tivemos um congresso recente. Tem gente que não gosta de cerveja com malte, né?
Aí onde quebra a questão do glúten, né? A saúde e tal, e o que realmente quebra os glúteos são aí os amidos, né? E enzimas. Nós tivemos recente agora aqui em Joinville, foi até na semana anterior aí, um congresso técnico voltado à cerveja, inclusive falando sobre cervejas da forma indígena de ser feita, né? Foi bem legal. Os indígenas já fabricavam, como diz, a cachaça deles, que era o cauim, né? O chincha é ali mais no Peru, naquela região do Peru ali, né? Mas é uma tendência o chincha está com uma tendência muito forte de voltar, entendeu? Com a malteação de milho, de uma forma diferente, não de mascar. Uma evolução, né? Legal. Agora, como é que... eu não entendo bem, depois talvez o Adriano explique, talvez, você pode explicar também, como é que vários tipos de cerveja. Tem a Bock, né? Tem a cerveja, a Pilsen, tem vários tipos de cerveja. Como é que é essa classificação? Essa classificação, ela se trata por estilos, né? E aí vem o seguinte, qual é o produto final que eu desejo? Então eu vou buscar, certo? Dentro de algumas referências que já existem no mercado, e vou na busca dos maltes para que eu possa fazer a minha receita. O malte mais escuro, uma temperatura de rampa mais trabalhada, ela me traz um produto diferenciado. Uma Bock eu tenho que trazer os maltes já voltado mais escuro para trazer a característica Bock. A Pilsen é uma cerveja da escola alemã, ou ali da República Tcheca, totalmente, ela não pode ter sabor de malte, ela não pode conter o doçor. Eu estive em Munique, né? E lá eu vi, lá tem a Pilsener, que é uma fábrica grande lá de cerveja, ali em Munique. Né? Que traz o estilo totalmente mais carregado, mas ela é ainda neutra na questão dos sabores de malte, mas ela é bem pesada, uma cerveja mais encorpada, que muitas vezes diferenciada das cervejas que são vendidas no mercado nacional. Agora, o lúpulo, tem muito produtor de lúpulo aqui em Santa Catarina, né? Principalmente na região do oeste. O lúpulo, ele encontrou solo fértil aqui para desenvolver uma boa qualidade de lúpulo? No ano de 2020, antes da pandemia ali, foi 21, 20, a gente começou um projeto aqui em Joinville chamado Nossa. E aqui em Joinville a gente tem estudo, tá, voltado ao lúpulo, inclusive a Univille parceira que disponibilizou o laboratório para que a gente pudesse fazer a análise. Nós temos o menino prodígio, que é o nosso mestre dos mestres a nível mundo, tá? Formado aqui na UDESC, que é o Duan Ceola, hoje é a referência mundial e tem artigos escritos sobre alguns óleos essenciais. Ele se forma aqui químico, o que é aquele... Químico-nutricionista, né? Químico-nutricionista, exato. Químico-nutricionista, ou engenheiro de alimentos. Mas hoje não é somente isso. A questão de hoje você estudar cerveja, você pode fazer a sua cerveja em casa, tá? Existe esse movimento também de fazer a sua cerveja em casa, que é um movimento revolucionário, que partiu lá da Europa, principalmente da Inglaterra, onde começaram a catalogar os estilos de cerveja no mundo e descobriram o seguinte: não é só cerveja Pilsen da Alemanha que é cerveja. Eu posso ir na Bélgica fazer cerveja com fruta. Aliás, a cerveja belga é maravilhosa. Maravilhosa. E isso espalhou esse movimento revolucionário no mundo inteiro. Foi principalmente nos Estados Unidos, começaram a fazer cervejas extremamente lupuladas e secas, e que hoje nós temos a oportunidade de consumir também aqui em Joinville esse estilo de cerveja, e algumas cervejarias artesanais. E nós temos possibilidade de tomar cervejas extremamente secas e lupuladas, americanas, né? Nós temos a oportunidade de tomar cervejas alemãs, da escola alemã. Temos aqui em Joinville também. Então, o núcleo, quando foi criado, tinha esse objetivo realmente de estar divulgando essas possibilidades que nós temos dentro da cultura cervejeira. Agora, a composição da cerveja é o lúpulo, o malte... toda cerveja ela tem um segredo, né, do cervejeiro, né? Ele vai na base da experimentação até atingir o que ele considera ideal, né? Vamos sobre 4 ingredientes, né, Toninho, que ele falou. Água, principal. Água de boa qualidade? De excelente Antigamente qualidade. A água tinha sido qualidade, hoje tu pode trabalhar a água, né? Tanto que os poços, a água que se buscava sempre eram águas de profundeza, ou muito bem limpas, né? Sempre bem analisadas. Então, o segundo é o malte,
o lúpulo e levedura. E o quinto elemento que não se conta é o tempo. Levedura é o micro-organismo. Micro-organismo Né? vivo, Coloca, que vai fazer toda a fermentação. A conversão ali dos açúcares em álcool e CO2, né? Para trazer a leveza ou o estilo que você quer. Mas o quinto elemento que ninguém conta é o tempo. Como ser vivo, a maturação tem que ter o tempo correto para o crescimento dele, para o desenvolvimento, e a cerveja não deixa de ser um ser vivo. Então, para mim, ter ela pronta dentro daquilo que eu me propus a produzir, o tempo é fatal. Agora, a sua experiência ali Eu lembro que Joinville, na época acho que do Vieira, ali tinha um famoso cervejeiro, né, que veio de São Paulo para cá, né, eu não sei bem a história, ele era famoso aqui como um grande cervejeiro, né? Nós tivemos dois grandes cervejeiros, infelizmente perdemos um, foi o Miller, né? O nosso alemão, era o diretor industrial, e o segundo mestre cervejeiro, que era o Kurt Zastro, né? Hoje participa dos movimentos. Tá nativa, tá né? Na área. Tá da forma que ele gosta, né? Eu faço a minha cerveja em casa, vou lá numa cervejaria, dou uma assistência, gosta de compartilhar o conhecimento com outras cervejarias já instaladas em Joinville e tal. Agora, depois eu vou falar um pouquinho com o Adriano, que é o presidente do núcleo da cervejeira da JORPM, mas aqui nessa nova fase da cerveja caseira de Joinville, o Laércio Becausa que reintroduziu o sistema caseiro aqui em Joinville, né? O Laércio teve aquele momento, depois ele entrou meio que em reclusão, né? E lógico, foi importante até a divulgação daquele livro de como fazer cerveja em casa, né? E logo em seguida, acho que depois de 2, 3 anos... É multicriativo, né? 2, 3 anos depois entrou o Mônica, o Ricardo Mônica, o Jimenez, a Master Brau com o Dorval, que hoje é representante da Agrária, entraram com o movimento Joinville Brau. E ali veio um grupo ali, funcionários da Embraco, onde que trabalhavam algum desses, né, e da DataSul, e vieram fortalecer esse movimento em Joinville de uma forma mais ampla, né, na divulgação de posso fazer a minha cerveja em casa. E vejamos que foi no momento onde parou a produção da cerveja antártica, tá? Não tinha mais a cerveja antártica aqui, e só tínhamos de fora e a gente começou a fazer de panela. Agora, a pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. A cerveja, o que aconteceu com a cerveja antártica de Joinville? Era um produto de excelente qualidade, tinha mercado, por que acabou, foi aquela grande aquisição que houve, parece que depois teve a cervejaria de Lages, né? Investiram mais em Lages, o que aconteceu? Por que acabou considerada a melhor cerveja do Brasil, a Antártica? Em 98 a gente já parou a atividade, foram cessadas as atividades de produção aqui. Em 99 sim houve a fusão aí da Ambev, né? Nós tínhamos um lote lá em Piraberaba, que estava todo já com a estrutura, e uma questão até de dar uma antecipadinha no processo. Nós estávamos com o engenheiro, folha de pagamento, tudo ok, tudo em dia para começar a fábrica nova. A fábrica do centro, ela vinha constantemente sendo notificada pelo meio ambiente, devido à própria colocação. Então, nós tínhamos vários problemas já naquela época de relação produção e o próprio meio ambiente, cidade e tal, né? E foi uma estratégia até de, como vai agora já iniciar o processo de construção, eu acho que é interessante cessar, tá? Até para que facilitasse mais a liberação de alguns requisitos que precisava ser liberado pelo Estado, e aí, de repente, veio a fusão. Como já existia a Brahma lá em Lages, a Ambev não conseguiu mais dar processo na instalação da cervejaria aqui em Joinville. Explica, para encerrar, né? O professor lá já está 1, 2, daqui a pouco ele tira a gente do ar aqui, está fora do ar. Como é que é? Você usou uma expressão que você é um cigano da cerveja. Como é que funciona esse cigano aí sem tenda?
sem tacho, sem ler La Surte. Né? Eu lembro que ali na Praça de Ramos tinha uma mulher, ela dizia La Surte, La Surte. Toninho, como é que funciona o cigano cervejeiro? Então eu posso te falar o seguinte, você pode ser um cervejeiro, tá? Basta você estudar. Tá? Eu tenho 15 anos de estudo em cerveja, tá? Nada de tenho escola superior, tenho alguns cursos básicos, né? E aí você vai formulando uma receita. Pega uma receita e você quer, eu tenho uma American Light que eu quero ela um pouco mais saborosa. Então eu vou desenvolvendo essa receita. Então não tenho necessidade de ter a minha cervejaria. Eu posso alocar ou falar com um dos cervejarias que tem em Joinville instalado e eu falar com ele, posso produzir a minha receita na tua cervejaria? A responsabilidade da produção é minha. O CNPJ de responsável técnico é da cervejaria, a minha tem registro no Ministério da Agricultura, a minha receita. Então eu posso sim colocar no mercado tranquilo, certo? Porque eu tenho registro. Então você não precisa ter toda aquela estrutura de uma cervejaria. Até porque tem momentos dentro de uma cervejaria que a própria cozinha e alguns equipamentos, eles são ociosos, eles não têm utilidade, porque ele produz, manda para maturação, fermentação e maturação. Então, nesse período, não se usa as panelas. Então, eu posso entrar naquele momento e fazer a minha receita. Legal. É uma prática. Foi legal. Toninho, muito obrigado aí pela entrevista. Foi bom te rever. Sempre gostoso bater um papo contigo. E é bem descontraído aqui, né? Não tem... Tanto é que eu não anoto nada, né? Eu entrevistador que não anoto nada. A coisa vai saindo espontânea, né? Mas parabéns aí. Muito gostoso. E foi legal conversar com você. Em seguida, vamos conversar lá com Adriano, que tem nome de imperador romano. Vamos lá, conversar com ele. Até mais. Pois é, o assunto continua sendo a cerveja, os melhores líquidos dos deuses, né? Do rei Baco. O rei Baco, a história é que ele gostava muito de vinho, mas na verdade, se vasculhar bem, era cerveja. O rei Baco. Falando em bebida, em cerveja, vamos conversar agora com o presidente do núcleo do cervejeiro da JORPM, né? O nosso querido amigo Adriano Reinert. Prazer em conversar com você, fique à vontade. Vamos bater um papo aí sobre cerveja, dando continuidade à conversa do Álvaro Buzzi. Toninho, obrigado pela oportunidade, para sempre uma honra estar aqui conversando contigo, né? Contando um pouco dessas histórias todas, né? Hoje da cerveja sempre tem muita história. Ao redor da cerveja. Aliás, as grandes conversas são ao redor de uma cerveja, né? Uma boa cerveja. Principalmente de negócios e tudo mais, a gente não... comemora-se com a cerveja, né? Com certeza. Agora, você também é cervejeiro, tem uma marca também. Tenho, Rheinbier. A Rheinbier vai dar o sobrenome Reiner. Por causa do Reiner tem o sobrenome. Rio Reno, né? Limpo, limpeza, pureza, toda a origem do sobrenome da família, né? Região de Köln. Aliás, o Reno, eu naveguei no Reno, né? Em 1983. Na época, o Reno era um dos rios mais poluídos da Europa. Sim. A Alemanha fez um trabalho impressionante de recuperação, sim, né? Depois foi o Sena, o Danúbio, né? A Europa reagiu, que a gente precisa copiar eles aqui, né? Também limpar os nossos rios, né? Com certeza. Agora, diz uma coisa, Joinville, não está faltando um maior congressamento dos cervejeiros, buscar interação e criar, assim, tipo, período de degustação de cerveja, né? E reunir as várias marcas. Ou é difícil de reunir o povo aí, né? Você que é o presidente do núcleo lá da JORPM. Muito bom. Sempre há uma dificuldade quando se cria times maiores, né? Grupos maiores, né? A evolução do núcleo foi seus altos e baixos, como qualquer núcleo, né? A gente teve a grata satisfação, até novamente eu retornei, já fui presidente do núcleo já no passado, retornei agora junto, até o Álvaro também está acompanhando no projeto. Nós estamos hoje com 22 cervejarias na região. Na região já? Na região já, 22. Hoje é a segunda maior conglomerado de cervejarias. Tem Araquari também? Tem cervejaria? Tem duas. Tem duas ali. Duas agora está sendo uma terceira. Mas assim, pegar a macro-região, hoje se considera macro-região, né? Há uma junção. Hoje, e a macro-região? Rio de Jaraguá? Ela pega, na verdade, se você pegar o núcleo cervejeiro, ele tem uma macro-região, porque a legislação acabou que criando em 2016, na verdade, através em Florianópolis, Assembleia, em função de toda essa história, Antártica e tudo mais, o nome de Joinville sempre é muito bem visto, né, citado.
E foi criada uma lei, e através dessa lei foi criado o núcleo em questão de ajudar e todo o trabalho sendo feito das cervejarias da região. Na época, você comentou até ali, tivemos muitas cervejarias que desapareceram, foram 11 praticamente, né? Dos nomes, depois até chegar na Antártica, né? E o núcleo acabou que pegando um momento justamente de retomada. Então hoje no núcleo nós estamos conseguindo pegar a maioria, desde as maiores, Opabia até as menores estão no núcleo hoje. Existe um projeto e um trabalho muito forte que iniciou em dezembro, chamado Rota Cervejeira, e essa é a busca agora. Opa! Então a Rota Cervejeira foi criada com algumas atividades. Uma das atividades que a gente vem desenvolvendo, uma vez por mês, a gente reúne através da bike os grupos e rodam em 3 pontos diferentes. Por isso que a Bíblia está metida nessa história. Está auxiliando aí. Então, isso que é legal, a gente vai em 3 locais, pega um sábado de bike, um sábado à tarde, então é o primeiro sábado de cada mês também, e vai em 3 cervejarias, e vai num restaurante junto que faz parte, porque a rota, hoje são 11 entidades, 11 CNPJs que fazem parte, 8 cervejarias e 3 restaurantes e pub. Então, o que está se desenvolvendo? Uma visita guiada de bike. Nesses pontos, tomam, como diz o alemão, um Kleinschluck, um bolinho só, né? Não dá para tomar muito, né? Você está de bike, faz uma visita e passa a tarde visitando. Então, tem um ponto de início, faz o roteiro e volta para o início. Isso é o projeto que se criou em dezembro. Em cada ambiente tem uma degustaçãozinha. Tem uma degustação, são 3 estilozinhos, 4 estilozinhos, cada um serve, e outras são 4 locais, 4 áreas, macro-regiões. Nós temos a visita na região norte de Joinville, nós temos a visita na região sul de Joinville, chamamos agora de região turística ligado mais a Gutibral, por exemplo, está um pouco mais deslocada, então nós temos aquela região deles também ali, que é a parte rural norte, e tem um rural sul. Então a gente dividiu em 4 grandes agrupamentos de Joinville, para que os bikers saiam nesse foco, e aí você tem as distâncias, 11 km, 13 km, 15 km, então a pessoa se propõe a ir nesses locais, fazer uma degustaçãozinha, um lanchezinho, outro, uma degustação junto, mas... Isso já entrou no roteiro da prefeitura, da cidade de Joinville? No roteiro? Já está. Com que frequência vocês fazem esse passeio? Esse visita é feito uma vez por mês, sempre é o primeiro sábado de cada mês. Então a gente faz assim, esse mês vai ser a Rota Sul. Então organiza quem está saindo, sai do ponto de chave, que define se é o ponto-chave, organiza o grupo ali, faz as visitas e volta. Uma vez por mês, sábado à tarde. Agora, esse núcleo cervejeiro aqui de Joinville, da região, quanto gera de emprego e renda? Vocês já conseguiram levantar isso aí? A Opabia deve empregar um monte de gente, né? Está com um volume grande de pessoas. Volume grande de pessoas, né? Mas as pequenas cervejarias, elas empregam de quantas pessoas? 2, 3? Até que número de a média, de profissionais? Como cervejarias, nós temos a OPA, que é bem distante em termos de tamanho, e as demais são de média para, considerando pequena, a média de 3 funcionários por cervejaria é pouco, porque algumas são bem automatizadas, têm menos cervejeiros ou menos funcionários. Outras têm mais na área operacional, mas como não é uma linha, por exemplo, a fabricação de garrafas e de latinhas, por exemplo, então você não tem um grupo, realmente é a panela, fabrica o estilo, então tem um cervejeiro, tem uma pessoa que ajuda na moagem, na limpeza dos barris, por exemplo. Então o número de pessoas médio na cervejaria é em torno de 3, 2, 4 pessoas, quer dizer, 3 pega 22, vai lá em torno de 50 pessoas mais ou menos nas pequenas cervejarias, mas esse é o grande trabalho, as cervejarias pequenas para fazer o que a gente chama de artesanal. Você usar do grão e não de produtos químicos e fazer no estilo como você comentou, Bélgica, Alemanha faz até hoje. Só que muitas das fábricas na Bélgica e Alemanha já tem uma estrutura maior para virar isso em garrafinha. A Holanda também é uma grande produtora de cerveja, né? A Holanda, né? Então, aos pouquinhos, Joinville está crescendo. Joinville já começou a ficar destaque de novo. Inclusive, a gente está com alguns projetos fora de Joinville. Justamente estamos indo sexta-feira a Camboriú, um dos maiores eventos que nós temos no Brasil. De cerveja? De turístico. Turístico. E vão ter um stand junto com a parte de cerveja também ali, mostrando um pouquinho de Joinville. Então já está dentro do roteiro de Joinville, já tem um projeto, tem inclusive no visitejoinville.com.br/rota cervejeira, tem até já está linkado. A parte do turismo está integrada. Está integrada, toda a equipe turística, muito bom, muito bom. Legal. Agora, já não cabe, não sei se tem, de repente eu estou sendo redundante, né? Uma escola de cervejaria de Joinville para preparar jovens, cervejeiros, etc e tal, né? Como é que você vê essa ideia? Sim, já tem o Senai Sul, né? Agora mudou, agora está conglomerou, né? Mas o Senai Sul já tinha escola, temos aí mais ou menos 3, 4 anos, mais ou menos, acredito, uma coisa assim, né?
talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eles têm já uma escola, um curso lá de cervejeiro, que vai até 2 anos, e existe um projeto para Joinville de uma escola maior. Como temos em Blumenau, eu me formei na Escola Superior de Malte em Blumenau. Ah, você se formou lá? Formou lá em Blumenau. E temos também a Escola da Agrária, que fica geralmente entre Rios, Paraná, que está muito presente na gente porque as cervejarias usam o malte deles também. Então as duas estão dando apoio, tanto de Blumenau quanto a da Agrária que está se montando, mas a escola de Joinville, o Senai, já existe essa escola um pouquinho menor, mas já desenvolvendo cervejeiro também. Então agora é um projeto maior aí. O nosso querido Álvaro Cervejeiro, ele falou que a cerveja é composta de malte, lúpulo, etc. Mas eu já vi cervejas mais exóticas possíveis, com frutas, etc. e tal, né? Então, a cerveja é uma invenção que não para de oferecer novos sabores, né? Isso é uma coisa interessante, né? Só para ter uma ideia, nós estamos em torno de 170, arredondando, 175 estilos de cerveja produzidos em Joinville, entre os artesanais. Já tem uma coisa. Tá vendo? Olha só que o nosso público está sabendo aqui. Né? Pequeno em termos de tamanho, é pouco funcionário, sim, mas olha quanto ela produz. Bom, nesse contexto, nós temos várias escolas, como o Álvaro até comentou. A escola alemã, ela é muito daquilo lá, só o lúpulo, malte, levedura e água. E fechou. Só que a escola belga é ao contrário. A escola belga viu uma oportunidade numa fruta, vai virar cerveja. Então hoje vai agregando novos sabores. Tem várias cervejarias que produzem na região de vários estilos diferentes com frutas. Isso é uma coisa comum na Bélgica e é comum aqui. Você aproveitar o que tem de boa natureza para trazer. Então isso já é uma tendência normal do Brasil também a agregar isso, porque a escola belga, que é a briga entre Alemanha e Bélgica é muito grande. Quem foi o primeiro, né? Bélgica ou Alemanha, né? E a escola belga sempre foi disso. De você criar. E a escola alemã muito concentrada naquilo lá. Só eu não posso botar uma fruta no meio que foge da lei, né? Reinheitsgebot, né? Lei de pureza, né? Agora, você que é um estudioso da matéria, quantos litros de cerveja toma o brasileiro? O alemão é imbatível, né? O alemão, eu sei que tem um número... grande de consumo, né? Qual é o consumo hoje do brasileiro em termos quantitativos? Pode falar, está baixo. Nós temos hoje a República Tcheca como uma das maiores, a Alemanha está em terceiro, indo para segundo, para quarto, sempre brigando, mas se você tirar uma média hoje que hoje é uma escala percentual, nós estamos em mais um 17º lugar em função de volume, porque o volume total... E o tamanho do país é de 200 milhões de habitantes. Ou seja, temos oportunidades aqui enormes. Consumo, aqui, né? O consumo hoje per capita, vamos falar alemão, né? Em torno de mais ou menos 1,8 litro a 2 litros per capita. Porque se toma muito no trabalho. Então, a Baviera é possível você tomar até 1 litro por dia no trabalho. Você falou na Baviera, né? Lá na Baviera tem grandes cervejarias, né? A famosa Oktoberfest, né? Serviu de inspiração para Blumenau fazer a sua Oktoberfest. A festa da cerveja de Joinville, tivemos a FenaChopp, tá difícil depois teve a Bierville, né? Tem uma tentativa, né? Por que Joinville não tem condições de fazer uma bela festa da cerveja? A organização de tudo isso, né, você conhece bem, né, não é um negócio simples, é grande, tem toda uma legislação que no passado não era talvez tão agressiva, hoje a exigência de você preparar para a festa de cerveja tem que ser realmente bem preparado, e existe toda uma parceria que tem que se fomentar entre cervejarias, toda a estrutura, mas assim, a Bierville, por exemplo, você citou, temos agora mais uma edição, agora mês passado, né, que também está crescendo. A dificuldade toda é você conseguir realmente converter, no cenário que nós estamos atual, geral, né, no país, no mundo todo, né, é você conseguir fomentar um pouco de cada, que foi o que a Bierville está tentando buscar, né, tentar buscar o italiano, o alemão, que você buscar só a festa da Oktoberfest, por exemplo, tipo uma festa das nações. Das tradições, né? Porque você começar a chegar, porque teve todo um motivo interessante, porque Blumenau fez a Oktoberfest, a enchente e tudo mais, então criou tem uma motivação. Né? Então já se tentou várias vezes Joinville. O Beckhauser, como você citou antes, teve felicidade, seu trabalho bom ali, né? Mas existia, claro, naquele momento, um trabalho assim que estava tudo no auge, né? Blumenau estava buscando aquilo. Então hoje você tem muitas coisas a nível de Brasil, em termos de cervejeiros, trabalhando o seu local, o seu evento, a sua festa local menor. Então isso está gerando um volume maior de atividades, com que faz o que dificulte um pouco você fazer uma grande festa hoje, né? Mas assim, os motivos maiores hoje são a dificuldade de se organizar um evento desse tamanho, está tendo a legislação.
Segundo, você realmente ter uma integração entre cervejarias todas da região e fazer ela ficar regional, porque hoje tem muito assim, faz-se festa em Joinville, em qualquer lugar, mas cervejarias são de fora. Então deixa o pessoal até um pouco chateado da região. Então isso faz uma diferença. Prestigiamento ao produtor local. Né? E esse é o que a gente está falando na Beerville. Beerville é 100% local. As cervejarias que participaram agora são todas da região. Então isso é uma coisa que está se trabalhando agora de novo, quer dizer, é uma tentativa. Para encerrar, o Adriano, vocês participam de concurso de cerveja no Brasil afora, o mundo afora, e qual é o grau de premiação que Joinville está tendo nesses concursos de cerveja? Sim, nós participamos de algumas... Vem um selo, alguma coisa assim, de qualidade? Tem um selo, estamos criando um selo aqui. De qualidade. Temos um selo agora de qualidade, em Joinville está sendo criado agora para cervejarias. Já temos um, que é de Joinville, é um J, feito em Joinville. Então, as cervejarias que já estão no local... Ou fala o mexicano, hecho em Joinville. Hecho. O americano fala made, né? Então, você cria um J, já para Joinville. E dos eventos, temos hoje a Serva Catarinense, qual, inclusive, a equipe fizeram um evento agora maravilhoso aqui em Joinville, evento internacional no final de semana, e que tem, no seu momento, algumas premiações internas, e tem o de Blumenau que participa. Só que as cervejarias, elas aos pouquinhos, elas estão começando a participar mais das premiações. Então tem muita gente envolvida no Brasil. Joinville ainda não está tão ativo das premiações, até para cervejarias muito pequenas. E geralmente quem participa tem as pequenas também, mas em maior volume são as médias maiores um pouquinho. Né? Mas Joinville, a última teve uma presença interessante. São Bento, Jaraguá também teve uma presença interessante, faz parte do núcleo, né? Mas aos pouquinhos Joinville está começando a se integrar. São Bento e Jaraguá faz parte do núcleo? Faz até um pedacinho de São Bento, aí depois Jaraguá faz parte também do núcleo cervejeiro. Nós pegamos a regional, pegando até as praias aqui ao redor, até um pouquinho Barra Velha, e pegando também aqui Seada, Barra Sul, e até um pouquinho de divisa Joinville com Garuva. Então essa é a regional maior, né? Agora, em termos de comercialização, eu vejo que está faltando mais agressividade, porque a gente chega num bar, né? Você vê lá quem mais circula por aí é o Pabira, que está à disposição, né? Sim. Mas não se vê marcas de cerveja nos bares, restaurantes aqui, ensinar o garçom ao vinho oferecer uma nova marca de cerveja, né? Então está faltando mais. Eu vejo assim, como consumidor, uma maior agressividade dos produtos locais. Sim, as cervejarias menores acabam focando muito no barril de chopp para eventos. Ah, entendi. Esse foco está se revendo em algumas cervejarias. Tem aqui em Joinville algumas marcas aqui que... Tem. Mas tu vai percebendo que aos pouquinhos os bares e restaurantes estão diminuindo, não estão aumentando, estão diminuindo a dosagem de estilos cervejeiros locais por questões às vezes, de dificuldade de negociação com as cervejarias. Mas assim, cada vez mais fica muito para o evento ou migrando para realmente PET, latinha e garrafa de vidro. Mas realmente a OPA tem uma agressividade, uma influência bastante forte na região, o próprio bar dela e tudo mais, né? O que tem facilitado um pouco mais para ela. Mas as cervejarias menores, artesanais, elas ficam muito no evento próprio ou no evento local. Não difundem muito nos bares e restaurantes, realmente. É um trabalho a ser feito. Né? Tem tudo para ser feito. Muita oportunidade. Muito obrigado, Adriano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um dos grandes livros que eu li é Memórias de Adriano. Memórias um dos maiores imperadores da história de Roma. Né? Que legal. Obrigado pela oportunidade. Você herdou o nome. É isso. Habib, professor, deu? Stop here, ok? Então vamos parando aqui. Mas no futuro, tendo mais eventos aí da cerveja, vocês voltam aqui para a gente continuar essa conversa aí. Agradecemos a oportunidade. Valeu, obrigado. Muito bem, vamos à nossa querida Araquari chamar Marquinhos Oliveira, o comentarista do programa. Fala aí, Marquinhos. Vem cá, meu querido, conta tudo, não me esconda nada. Fala aí. Buenas, nobre Toninho, e ouvintes que nos prestigiam com suas audiências. O setor produtivo de Joinville sofreu um revés no decorrer dessa semana com o anúncio das empresas aéreas Azul e Voepaz da suspensão de voos do aeroporto de Joinville com destino a Congonhas em 2 horários diários, das 6 e das 8 horas e 15 minutos.
A medida adotada de forma unilateral pelas empresas já está causando transtorno para principalmente o setor empresarial por conta do tempo da viagem, que era de aproximadamente 1 hora, permitindo que as pessoas pudessem resolver seus compromissos na capital paulista e voltar no mesmo dia para Joinville. Restou aos profissionais de Joinville e região interessados nos voos cedo, com destino a São Paulo, embarcar nos aeroportos vizinhos, como Curitiba, Navegantes ou Florianópolis. As duas empresas continuarão realizando viagens entre Joinville e São Paulo, porém em outros horários. Bom, vamos à repercussão. Para Marge Loyola, presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville, a decisão das companhias aéreas é um retrocesso e que a entidade está sempre brigando pela redução das tarifas e aumento da frequência de voos para Congonhas, que atende muitos empresários. Os voos mais cedo para Congonhas atendia o público de negócios. A presidente da Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média Empresa, a AJORPEME, Patrícia Furlan Hille, é contra a suspensão dos voos e que pode causar impactos na economia e infraestrutura da cidade. A CCR Aeroportos, que administra o aeroporto de Joinville, se comprometeu em dialogar com as companhias aéreas para atrair novas rotas para Joinville. A companhia Voepaz Linhas Aéreas informou que a suspensão ocorreu para suprir o atendimento emergencial aos destinos do interior do Rio Grande do Sul. Desde o dia 13 de maio, a empresa fez um ajuste em sua malha aérea no trecho entre Joinville e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Azul se manteve em silêncio até o presente momento. O critério utilizado para atender destinos do Rio Grande do Sul simplesmente suspendendo a oferta dos serviços para Joinville e região é uma decisão injusta e desrespeitosa para com uma comunidade que ocupa o terceiro lugar em potencial de movimentação na economia do sul do país e como polo industrial, ficando atrás apenas de Curitiba e Porto Alegre. Pois bem, com a palavra, os senhores políticos, empresários e representantes de segmentos organizados da sociedade joinvilense pela volta dos horários em questão. Aguardemos. Um excelente dia a todos, um forte abraço e até amanhã. Muito bem. O presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Diego Machado, está indignado com a demora dos projetos da Prefeitura de Joinville. Segundo ele, tem pedido dele de dezembro do ano passado e a Prefeitura vem empurrando com a barriga a realização desses projetos. O vereador Kiko, lá do restaurante, lá do Espinheiro, também vem pedindo apenas um trapiche ali na região de Espinheiros, né? E quando ele entrou na Câmara, 3 anos atrás, ele pediu esse trapiche, disseram que iam fazer o projeto e até agora, estamos já praticamente na metade do ano, do último ano de mandato do atual prefeito, não tem trapiche e não tem os projetos do vereador Diego Machado. Em seguida, vamos ouvir o que o Diego Machado falou da tribuna da Câmara de Vereadores de Joinville. Reforçar de fato, né? Assim, a gente é parceiro. Eu tenho defendido muito o governo há muito tempo aqui, né? Tenho falado de muitas obras, tenho comemorado aqui muitas obras, são mais de 150 obras em andamento na cidade. Realmente, assim, uma gestão que nos orgulha e que nós estamos vindo aqui com muita frequência, todos os dias, fazer elogios e defender. Agora, nós também, pela independência que nós temos nessa casa, nós também não vamos deixar de cobrar quando a gente precisa cobrar. Eu nunca deixei de cobrar e não vou deixar de cobrar quando eu preciso, porque eu estou desde dezembro cobrando a finalização de projetos executivos de obras aqui na cidade. Que nós fizemos reuniões com os moradores, fizemos reunião com o secretário de governo, fizemos reunião com o diretor da Secretaria de Infraestrutura, aí os projetos estão numa empresa terceirizada aqui de Joinville para fazer projeto, aí o prazo era dezembro, de dezembro ficou para janeiro, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril, de abril para maio, e nós estamos indo para junho. Então quer dizer que está só 4 meses atrasado o cronograma de entrega de projeto executivo. E o vereador Kiko tem razão de vir aqui reclamar.
Essa independência que nós temos aqui nos dá esse direito de cobrar. Então quer dizer que se a empresa terceirizada que venceu a licitação não está dando conta de entregar, então rompe com a empresa. Então quebra o contrato e chama a segunda colocada. Agora não pode o projeto ser prometido para os moradores e aí nós, como representantes legítimos da população, eleitos pelo voto popular, a gente vai lá na ponta, dar a cara a tapa, defender e fazer inclusive essa ponte dos moradores com o executivo, a gente tem que ficar dando justificativa todo dia, porque os moradores, a população não sabe quem é a empresa que está fazendo o projeto, eles não sabem quem é a empresa terceirizada que está lá sentado, ou o engenheiro está atrás de um balcão, não está levando pressão, a gente está levando porrada todo dia, a gente tem que ficar dando explicação para morador todo dia. E aí, vereador Salles, como que você explica para a população que um projeto que era para estar pronto em dezembro, junho, não está pronto ainda? Então, manda a empresa para a caixa e chama a segunda. Agora, não fica fazendo a gente de bobo aqui. A reclamação do Kiko é a mesma que a minha. Projeto, se promete projeto, se dá cronograma para finalizar projeto, e a gente fica aqui com cara de bobo, com cara de tacho, tendo que dar explicação para a população por que o projeto não está pronto. E não estamos nem falando da obra, estamos falando do projeto. Então assim, se a empresa que venceu a licitação, ela não é competente para entregar no prazo, rompe com a empresa, quebra o contrato, chama a segunda, é isso que tem que fazer. Agora não pode a gente ter que todo dia ir para a rua, Marco, ter que ir lá explicar para os moradores por que o bendito do projeto demora 1 ano para ficar pronto, não pode, né, Kiko? Tem a minha solidariedade, tenho passado por isso também, e não pode acontecer isso, não pode, você tem razão, e a gente tem autonomia aqui para cobrar quando é preciso cobrar, porque nós estamos todos os dias aqui defendendo o governo e trazendo as coisas boas que o governo faz, e é muitas coisas boas, muitas, 99% é notícia boa, mas esse 1% que ainda não está funcionando, é nossa obrigação também vir aqui e alertar para que funcione. Pois é, parabéns ao Diego por reclamar, justamente ele é vereador, presidente da Câmara, tem os seus compromissos com os seus eleitores, né? E precisa que a Prefeitura toque os projetos. Só para citar um exemplo, no Rio Grande do Sul, a enchente anterior destruiu a ponte que ligava Nova Roma ao município de Farroupilha, ali no Rio Grande do Sul. E o governo do estado queria reconstruir num custo de 21 milhões de reais. 21 milhões de reais. Aí a população, os empresários, os voluntários, né, se envolveram e eles mesmos bancaram a construção da ponte. Sabe quanto custou a ponte? Apenas 6 milhões. 6 milhões. Não dá para entender, né? Ou dá para entender que haveria, quem sabe, desvio, o caixa 2, né, para 21 milhões, para 6 milhões o real custo, então a ponte foi construída pela população em pelo menos 6 meses. Interessante que essa nova cheia que veio ao Rio Grande do Sul destruiu tudo ali, menos a ponte construída aí pela população de Nova Roma e Farroupilha. É isso aí. Pois é, entrevistamos aqui no nosso programa o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a nossa querida Portinho, o Mauro Pinheiro. E ele gravou um áudio, mandou para a gente aqui, né, agradecendo a Joinville, agradecendo ao Habib, também agradecendo a mim, né, a nossa participação, né, e agradecendo muito a Joinville, ao prefeito Adriano, à cidade de Joinville, e ele cita o pessoal da Onda Dura, né, ele cita no vídeo o pessoal da Onda Dura, que participou forte aí no apoio à solidariedade do Rio Grande do Sul. Fiquem aí com o vídeo e até amanhã,
se Deus quiser. Olá, Bibi. Quero aproveitar aí que tu leva esse vídeo aí para o nosso prefeito, Adriano Silva, e a vice-prefeita Rejane, que aqui em nome da cidade de Porto Alegre, como presidente da Câmara, quero agradecer ao povo de Joinville pela forma como tem ajudado aí a nossa cidade de Porto Alegre, mandando várias doações aí. Nós estamos passando um momento muito difícil, tenho certeza aí que, se Deus quiser, vamos dar a volta por cima. O povo gaúcho está muito forte, muito solidário, com muita vontade de resolver. E agradecemos aí o povo de Joinville, ao prefeito, a vice-prefeita, ao Toninho, a tia aí, o Luciana Bibi, meu irmão, pela toda a ajuda que Porto Alegre tem recebido de vocês aí. Um grande abraço, que Deus os abençoe.